Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre os nomes de Deus, para que conheçamos melhor o Senhor e os seus planos e propósitos para nós e também para o mundo. Hoje, pela graça de Deus, iremos estudar um outro nome, Jeová Remolat, que significa o Senhor que recompensa, o Senhor que galardoa, o Senhor que premia. E é necessário nós falarmos acerca disto. Porquê? Porque aqui e ali, mais vezes do que aquelas que deveriam ser, nós somos assaltados pela dúvida. E a dúvida é a voz que sussurra ao nosso ouvido e às vezes até ao nosso coração. Não somente sussurrando, mas às vezes falando alto pelo inimigo da nossa alma, é esta. Será que vale mesmo a pena? A esta voz, ou a estas vozes do inimigo, juntam-se as vozes dos homens. Numa sociedade cada vez mais secularizada, em que Deus está colocado de parte, não entra na sua agenda, no seu calendário, não faz parte do seu modus vivendi, hoje em dia, para muitas pessoas, uma grande maioria, deixarem-se influenciar no seu dia-a-dia pelo Senhor. Importando-se com a sua vontade, com aquilo que Ele diz, com os seus ensinos. Porque, no fundo, eles pensam também desta forma. Não vale a pena seguir e servir o Senhor. Não há recompensa, não há lucro em relação a isso. Não é que isso sirva de consolação, mas apenas para exemplificar o facto de que isso não é novo. Grandes homens de Deus, e está registado na palavra de Deus, ao longo dos anos, das épocas, eles foram tentados e provados da mesma maneira. Por exemplo, no Salmo 73, Salmo de Asaf, ele fala acerca disto. Ele faz uma introspeção, uma análise, a uma experiência que teve. Uma experiência marcante. Tão marcante que ele correu o risco de se desviar dos caminhos do Senhor, de arrefecer no seu relacionamento com Deus. Porquê? Vamos ver. Salmo 73, versículos 2 a 5. Quanto a mim, diz ele, os meus pés quase que se desviaram. Ele esteve próximo do abismo. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele olhava à sua volta e via que os ímpios que prosperavam. Não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos, como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Ele olhava e ele observava, e era fácil de constatar o facto de que à sua volta havia homens ímpios, que nada tinham com Deus. Às vezes até adversários, para não dizer inimigos de Deus e das coisas de Deus. E havia prosperidade nas suas vidas. Ele continua e diz, versículo 13. Eles vivem assim e há prosperidade. Versículo 12. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança. Isso lhes aumenta as riquezas. E agora reparem no versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Então eu que sigo o Senhor, eu sou afligido. Os meus filhos adoecem e os filhos dos ímpios não adoecem. Eu vivo com necessidades financeiras, materiais, e eles prosperam, aumentam-se-lhes as riquezas. Afinal, como é? Não há recompensa para o justo, não há recompensa para o santo. E fiquei sobremodo perturbado. E há muitos que, ao lhes acontecer isto, e ao vivenciarem isto, experimentarem na pele estas situações, também ficam sobremodo perturbados. E quase que se desviam. Quase que escorregam na vida cristã. E alguns desviam-se mesmo, escorregam mesmo, caindo e vendo a sua queda. Mas, versículo 17, aqui há mudança. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando eu fiquei na presença de Deus, eu compreendi que há uma recompensa para o justo. E há uma recompensa para o injusto. O tratamento será diferente um dia. No fundo, ele volta àquilo que era, porque ele compreendeu que
O julgamento de Deus virá um dia. E Ele será recompensador daqueles que o buscam. E terá uma atitude completamente diferente para aqueles que o desprezam. E no versículo 23 e 24 ele diz: todavia estou contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, afinal o Senhor está comigo, isto faz parte da recompensa. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória, isto é recompensa. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem o deseje além de ti, tu já és a minha recompensa. Entrou na presença de Deus e compreendeu isto. E nós necessitamos tantas vezes também, e de uma forma particular, quando formos tentados a pensar que não vale a pena, que é inútil servir e seguir a Deus, nós pensamos que o Senhor não é injusto para se esquecer da nossa fé, do nosso compromisso, do nosso trabalho, do nosso serviço para com Ele. Vamos, para não sermos muito exaustivos, ler só mais uma passagem que nos fala acerca disto. Malaquias, capítulo 3, versículo 13, diz assim. O Senhor fala e diz: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vamos ver que palavras é que o Senhor considerou agressivas para com Ele. Injustas. Vós dizeis, versículo 14 de Malaquias 3, inútil é servir a Deus. Quando nós dissermos ou pensamos que é inútil servir a Deus, isso é algo agressivo para o Senhor. Porque é injusto. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que é que adiantou eu viver situações de arrependimento, constrangimento espiritual, passar pelo deserto? Ora, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. É aquilo que muitos pensam ainda. Os soberbos, os orgulhosos, nós os reputamos por bem-aventurados. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Nenhum mal lhes acontece. Então, eu que sirvo o Senhor, é inútil. Resistemos este facto. O Senhor diz, pensar isto, dizer isto, é agressivo para com Ele. E a passagem continua e diz: versículo 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O nosso serviço, o nosso testemunho, as nossas palavras em relação ao Senhor não está esquecido. E o Senhor conclui este capítulo assim no versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Haverá um dia, manifestamente, se verá a diferença entre aquele que serviu ao Senhor e aquele que não serviu. Porquê? Porque o Senhor é aquele que recompensa. Jeová como ao lado. Este termo nós poderemos ler em Jeremias, capítulo 51, versículo 56. Penso que, inclusivamente, é a primeira vez que surge este termo, este nome de Deus, na sua palavra, que diz assim. Capítulo 51, versículo 56 de Jeremias. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre a Babilónia. E os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos. Agora reparem. Porque o Senhor Deus, Jeová Remalado, é o Deus das recompensas. Certamente lhe retribuirá. Ele é o Deus das recompensas. Certamente lhe retribuirá. E isto aplica-se aos justos e aos ímpios. Aos que servem o Senhor e aos que não servem porque não querem servir. Em Apocalipse nós lemos isto. Em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, o último livro da Bíblia. Melhor, capítulo 22, versículo 11, diz assim. Quem é injusto, é o Senhor que fala. Quem é injusto, faça injustiça. Faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra.
para dar a cada um. Aos injustos, para dar a cada um. Aos injustos, aqueles que estão sujos e continuam a sujar-se. Mas também ele traz o seu galardão para o justo, para aquele que está limpo e para aquele que é santo. E aí esse o Senhor diz: és santo, santifica-te ainda. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, ao justo e ao injusto, ao santo e ao ímpio, segundo a sua obra. Porquê? Porque Ele é o Deus que recompensa. A palavra de Deus está recheada de exemplos em que o Senhor nos relembra acerca das recompensas que Ele tem. Por exemplo, nós lemos em Hebreus: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste quando serviste aos santos e ainda servis. Por vezes nós podemos até servir o povo de Deus e não haver gratidão do outro lado. Moisés teve essa experiência. Não somente ele foi maltratado, escolheu ser maltratado com o povo de Deus, mas também foi maltratado pelo povo de Deus, como nós sabemos. Mas, mesmo quando à nossa volta nós não vemos recompensas, ninguém aponta para nós e diz obrigado, quando não há gratidão, você não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. E há uma outra questão que é: será que é justo e que é legítimo nós sabemos o Senhor a pensar nessa recompensa? Há quem diga que não, eu digo que sim. Até porque Jesus incentivou o ânimo dos seus discípulos. Como? Falando-lhes que haverá uma recompensa. Por exemplo, ele disse: nem um simples copo de água dado na qualidade de discípulo ficará sem a sua recompensa. Nem um simples copo de água. Isto é um incentivo a nos lembrarmos e relembrarmos de que Ele irá recompensar. Um dia, Pedro faz uma pergunta que nós, muitas vezes, também fazemos, se não audivelmente, por palavras, nós fazemos-la no nosso coração. E Pedro, a certa altura, ele levanta esta questão ao Senhor. Mateus capítulo 19, versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. Ó Senhor, agora vamos agora cá conversar. Há aqui uma coisa que nos está aqui a preocupar. Nós deixamos tudo. Olha, até deixamos as redes, deixamos as nossas terras para te seguirmos. Como é que vai ser? Qual a nossa recompensa? O que é que nós receberemos? E Jesus não o repreendeu por causa disto. Repreendeu noutras situações, por outras razões. Mas por isto não. Não disse que ele era manipulador, que ele era interesseiro. Não. O Senhor responde de uma forma cabal, explícita, a esta questão. E Jesus disse-lhes. Foi Pedro que fez a pergunta e Jesus responde para todos os discípulos. Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vós, os 12, ireis reinar sobre 12 tronos, cada um sobre uma tribo. E agora repare, e tudo aquilo que tiver deixado, as casas, os irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Haverá uma grande recompensa. Continua a ser verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Segundo lugar, que é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador. Moisés não era egoísta quando ele deixou o Egito para se identificar com o povo hebreu. Como disse, ser maltratado com o povo de Deus e também pelo povo de Deus. Ele deixou o palácio, sendo já grande, consciente da decisão que estava a tomar. E porquê que ele fez isto? Calculismo? Não. A palavra de Deus fala-nos acerca da sua sinceridade. Ele era
realista. E em Hebreus capítulo 11, versículo 24, nós lemos assim. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com um pouco de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Agora reparem o versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Nos momentos de dificuldade em que o fardo é pesado, não somente devemos ir ao Senhor para encontrarmos alívio, mas ganharmos ânimo, sabendo que o Senhor irá recompensar-nos de uma forma abundante. Podemos ir mais longe. O próprio Senhor Jesus, em relação à sua morte, ele também tinha em vista a recompensa. Estamos a falar de cor? Não, não estamos a falar de cor. É apenas uma opinião que vale o que vale? Não, é uma afirmação bíblica. Em Hebreus, capítulo 12, no versículo 2, nós lemos que o Senhor suportou a cruz, desprezando a afronta, a ignomínia, a vergonha. Porquê? Pela alegria que lhe estava proposta. E se nós juntarmos outros versículos da Bíblia, ali na cruz do Calvário, o Senhor suporta aquilo tudo. E havia gozo no seu coração, havia alegria. Pela alegria que lhe estava proposta de que é de levar muitos filhos à glória. De um dia, na presença do Pai, poder dizer: eis-me aqui a mim e aos filhos que tu me deste. A recompensa. A igreja da qual ele é a cabeça. Muitos filhos na glória. E ele, ao suportar toda aquela vergonha, o castigo de Deus, a maldição de Deus, na cruz do Calvário, suporta tudo. E lá no fundo da sua alma, havia um gozo, havia uma alegria. A recompensa. Muitos filhos à glória. Como vamos ser recompensados? Quando seremos recompensados? Olha, nós já somos recompensados agora. Nós é que muitas vezes não valorizamos a recompensa de Deus no momento atual, mesmo no meio da provação e da dificuldade. O Senhor já é hoje a nossa recompensa. Relembremos aquilo que o Senhor disse a Abraão. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Não é eu serei o teu grandíssimo galardão. Eu sou no teu presente. Nós temos o Senhor. Nós podemos dizer aquilo que eles já disseram no tempo passado. Eu sou dele e ele é meu. O meu Deus. O meu Senhor. Eu não tenho medo, porque ele salvou a minha alma, é o meu Salvador. E não somente eu posso viver já a bênção dos pecados perdoados, da salvação da minha alma, ter esta vida com abundância de paz, saber quem sou, a quem pertenço. A salvação da alma, a certeza agora, devido ao sangue de Cristo que nos purificou de todo o pecado. Mas também as coisas que acompanham a salvação. Não estamos sós. Eu não estou só. Se ele não abrir as águas, ele pegar-me-á na mão e pela mão. Ele vai caminhar comigo sobre as águas. Eu estou contigo. Um dia, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, e o vale da sombra da morte não é só a passagem para a eternidade, que pode ser difícil, em relação à dor, ao sofrimento físico, afetivo, deixarmos os nossos, aqueles que nós amamos. Mas há um bem maior, é o Senhor, que estará connosco. Mas também podemos passar pelo vale da sombra da morte, o deserto da alma, a noite da alma, o dia mau. O dia mau que às vezes se prolonga por muito mais do que 24 horas. Temos o Senhor. E Ele próprio é a recompensa. Temos uma herança que está guardada para nós nos céus, segundo o apóstolo Pedro, e nós estamos guardados para a herança.
O apóstolo Paulo em Colossenses fala acerca do galardão da herança. O galardão, a recompensa da herança. A herança que o Senhor tem para o seu povo. Herdeiros de Deus. Em que consiste essa herança? Essa herança não serão apenas coisas, também serão coisas. Mas muito mais do que apenas coisas. Nosso nome será citado. Daremos um passo em frente. E na presença de milhares e milhões de anos, na presença da Igreja dos primogênitos, a Igreja Universal, a presença dos santos de Deus, o Senhor apontará para nós e confessará o nosso nome diante do Pai. Isto é a glória. Faz parte da nossa herança. Temos responsabilidades por essa eternidade fora. Se calhar também faz parte da nossa herança. Temos uma maior proximidade com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Senhor, Jeová Gmolat, aquele que recompensa. E terminamos estes pensamentos desta forma. O Senhor permita que nós pertençamos ao número daqueles que um dia, na sua presença, iremos ouvir aquilo que Ele vai dizer a muitos. A muitos. E oxalá nós estejamos nesse número dos muitos. Se nós formos bons e fiéis servos, Ele vai nos dizer: foste fiel no mínimo, sobre o muito te colocarei. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porquê? Porque Ele é o Senhor que recompensa abundantemente. Jeová Gmolat. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mais ainda daqueles que o servem, movidos pelo amor. Possamos abençoar.